Quero trazer detalhes agora sobre a nova multa rescisória de Mamadi Cissé, uma das joias do Atlético Mineiro, volante de só 19 anos de idade. 7 partidas no time principal e tem deixado uma excelente impressão. Jogador africano que ganhava na casa dos 15 mil reais por mês, acaba de ter um reajuste e passou a ganhar pouco mais de 50 mil mensais. Com isso, o Atlético conseguiu que sua multa rescisória ultrapassasse os 100 milhões de reais para clubes brasileiros. Foi a forma que o Atlético garantiu de valorizar o jogador, dar um pouco mais de conforto para o Cissé e se garantir de que não vai perder o atleta para um clube brasileiro. Isso porque anteriormente, com um salário de 15 mil mensais, bastava que um clube brasileiro depositasse 30 milhões de reais nas contas do Atlético para ter o Cissé sem qualquer outra negociação. Agora, com 100 milhões de multa, dá para cravar que o Cissé não defenderá outro clube brasileiro. Alguém que, se continuar evoluindo na medida que se espera, será fatalmente e em pouco tempo uma enorme venda para o Clube Atlético Mineiro. Galo que recebe o São Paulo na noite dessa quarta-feira na Arena MRV com a expectativa de pelo menos 23 mil torcedores. Os 10 mil que estiveram no confronto contra o Internacional têm direito a ingresso gratuito. O Atlético também criou uma promoção super importante, ingressos para todos os membros do programa Galo na Veia a R$ 25. Até por isso, a Arena MRV deve receber um público mais interessante. Quero falar agora sobre o Clube Atlético Mineiro, que acaba de assinar o primeiro contrato profissional de uma das principais joias da sua base. Eu me refiro a Enzo Peterson, também conhecido como Enzo Pet. Só 16 anos de idade, ele é atacante e tem sido monitorado e observado pelos grandes clubes e pelas principais marcas do país desde muito pequeno. Só a título de comparação, enquanto ainda era atleta do São Paulo, ele passou a ser disputado por marcas de fornecimento de material esportivo com uma idade inferior às de Neymar e Rodrigo quando assinaram seus primeiros contratos com a Nike. O Enzo ainda passou pelo Corinthians antes de virar reforço do Atlético nas categorias de base no ano passado. E na sua primeira passagem, na sua primeira temporada com a camisa do Atlético, no Sub-15, ele teve números bem interessantes, de 23 gols e 11 assistências. Em outubro do ano passado, chegou a treinar com o time principal, mesmo com apenas 15 anos de idade. Agora, com 16, ele assina um contrato profissional com duração de 2 anos, multa rescisória de 60 milhões de euros. Multa nacional de 14 milhões de reais, que está condicionada a seu salário de 7 mil reais por mês. Galo e São Paulo, primeira coisa que eu tenho para passar para vocês aqui, parcial de ingresso atualizado. Lembrando, o vídeo está sendo gravado no dia 18 de março, quarta-feira, no dia do jogo, na parte da manhã, e estamos tendo atualização de parcial de ingresso desde ontem. Saiu uma parcial de 23, depois saiu uma parcial de 25, agora pela manhã o Galo soltou uma parcial de 27, tá? Mais de 27 mil ingressos vendidos. Só que, um parêntese, desses 27, aproximadamente 6, 7 mil são provenientes de torcedores que vieram da partida contra São Paulo. O público total contra São Paulo foi 10 mil. Contra São Paulo não, contra o Inter. Tô viajando aqui, tá, gente? São Paulo é hoje. No público do jogo contra o Inter, deu 10 mil pessoas. Só que desses 10 mil, não são 10 mil que vão ganhar, que ganharam ingresso novamente. Porque dentro desses 10 mil temos camarote, temos cadeira cativa, entendeu? Temos aquele ingresso do restaurante lá também, do lounge. Então, assim, são vários ingressos que não entram nessa conta de arquibancada onde o torcedor teve o direito de ganhar o ingresso para o jogo contra São Paulo. Então, não são mais 10 mil, são aproximadamente mais 6, mais 7 mil, tá? Desses 10, uns 2,5, 3 são de outros setores que não ganharam ingresso. Resumindo, no final da história, temos aproximadamente pouco mais de 27 mil torcedores garantidos. O vídeo está sendo gravado na manhã. Acredito eu que iremos passar da casa dos 30 mil torcedores na arena hoje. Um ótimo público para um momento terrível, para um futebol terrível que esse time vem apresentando, tá? Então, a massa abraça mais uma vez, tá? Teremos, pode ter certeza que vamos ter mais de 30 mil torcedores. O que a gente pode trazer aqui para vocês do Galo? Antes de mais nada, deixa o like aí, galera. Se inscreva no canal. Vamos lá. Sobre o Galo, o que eu posso falar para vocês? Primeira coisa, uma dúvida aí que pairou e muita gente começou a falar, porque nós estamos sem o Tressolde, estamos sem o Vitor Hugo, a zaga no último jogo foi mal. Começaram a pipocar em grupo de WhatsApp, na rede social, se o Lianco poderia ser titular.
Não, Lianco não deve ser titular, já falei com vocês. Já há um bom tempo que o Lianco ainda está longe da forma física ideal, que ele iria aí com o tempo pegando esse recondicionamento físico e tal, o ritmo aí nos treinamentos. E a informação que eu tenho é que nos últimos dias foram feitos treinos mais intensos para o Lianco, então um treino mais forte, para ele chegar cada vez mais nesse nível. Não está muito longe do Lianco, está à disposição mesmo, 100% à disposição, não está muito longe. Mas hoje, contra São Paulo, o Lianco deve ser banco, tá? Então o Lianco em breve ele vai estar de boa aí, vai estar de volta, mas por enquanto hoje ele deve ser banco, tá? Outra coisa, a nossa zaga deve ser Ivan Roman e Alonso, tá? O Cissé não está relacionado, o Cissé não se recuperou a tempo, o Cissé que foi convocado pela seleção da Guiné, né? Mas não está relacionado. O Vitão está relacionado, tá? Zagueiro, até porque não tem tanta novidade nisso, né, gente? Não é uma notícia. Primeiro porque nós já estamos sem 2 zagueiros. Um zagueiro não está 100%, o Tressoldi está suspenso e o Vitor Hugo está machucado. Então, dos 6 a gente perde 3, começa com 2, tem que ter alguém no banco. Então, o Vitão está relacionado, isso não é nem notícia, senão, mas a gente pode passar para vocês, Vitão está relacionado. Cissé não está, Lianco reserva. E um time provável, gente, vamos lá. Everson no gol, tá? Preciado, a princípio, estaria um pouquinho na frente do Natanael. Ivan Roman e Alonso, não tem mistério. Renan Lodge na esquerda, tá? Alan Franco e Tomás Pérez. O Pérez ganhando uma sequência no time de titular. Até porque também Maicon machucado, Alexander machucado, né? Nós também estamos bem, o Cissé não está relacionado, estamos bem desfalcados nessa posição, tá? O Patrick deve estar relacionado, mas não deve começar. Muito tempo sem jogar o Patrick, né? Vitor Hugo e Scarpa devem ser os meias abertos. E Hulk e Cassierra. Detalhe, o Cassierra seria titular contra o Vitória, não foi porque sentiu uma lesão durante a semana, foi preservado, entrou no decorrer. Para hoje, a tendência, não vou cravar, tá, gente? Porque a escalação é uma parada complicada, o técnico pode mudar de última hora, ou pode fazer outros testes e pensar e ver que os outros testes foram melhores, enfim. Mas uma parte significativa do treino, tá? Então vamos lá, uma parte significativa do treino foi Everson, Preciado, Ivan Roman, Alonso e Lodge, linha de 4. No meio-campo, Franco e Pérez de volante, o Pérez segurando e o Franco tendo mais liberdade para atacar. Elemento surpresa. No meio pela direita, o Scarpa, no meio pela esquerda, o Vitor Hugo. Lá no ataque, Cassierra é o 9 e o Hulk de segundo atacante, tendo mais liberdade, caindo pela direita. Este foi um time do treinamento aonde ele usou a maior parte do tempo. Não sei de coração se vai ser esse, tá? Mas foi o time que mais treinou, que mais teve minutagem em treino. Lembrando que só tivemos um treino. Sábado, jogo, domingo, folga, segunda, regenerativo, terça, treino, quarta, jogo. Então fica difícil também a gente apurar a escalação, mas o time que treinou a maior parte foi esse, beleza? Arena com mais de 30 mil, time do Galo. Agora, gente, eu vou trazer para o parceiro Alexander, lá do São Paulo, setorista, tá? Alexander Vieira, do São Paulo, jornalista e setorista de São Paulo, vai trazer todos os detalhes do tricolor do Morumbi, vai dar os detalhes pra gente aqui, vocês vão ficar sabendo tudo do nosso adversário a partir de agora, galera. Então pega a visão, Alexander Vieira, setorista do São Paulo, galera, ó. Fala, meu parceiro Tanaka, seguinte, aqui do lado do São Paulo, o clima é melhor possível, né? Se tinha um melhor momento para a gente tentar finalmente quebrar esse tabu aí que a gente tem em Minas Gerais, não seria o melhor do que agora. São Paulo é líder do Campeonato Brasileiro, 16 pontos conquistados, 5 vitórias e apenas um empate, e vive um bom momento. Teve, né, essa situação aí que foi realmente controversa da saída do Crespo e a chegada do Roger Machado. São muitos fatores, mas basicamente a diretoria queria assinar o trabalho, então trouxe alguém da confiança do Rui Costa. O pessoal do Galo conhece aí bastante o trabalho do Rui Costa, ele que esteve aí, mas fato é que Crespo aqui já é página virada e agora o São Paulo vai para esse confronto aí contra o Galo. Seguinte, a gente vem de vitória, vencemos o Bragantino lá de virada por 2-1.
ainda há um ar nebuloso sobre a escalação. A gente apurou alguns detalhes, a gente vai trazer para a torcida, para a massa atleticana entender. A expectativa para esse confronto é da gente ter um time quase que titular, aquele famoso misto quente, tá? O Lucas Ramon, lateral direito, que vem jogado muita bola, arrumou ali o lado direito do São Paulo. Ele tá fora, foi preservado, tá com alto desgaste muscular. Então, pensando no final de semana, que a gente tem o clássico contra o Palmeiras, o Choque Rei, o jogo que a gente precisa vencer, a gente não tá conseguindo vencer o rival recentemente, então esse jogo tem sido visto como crucial para as pretensões do São Paulo nessa temporada. Então o Lucas Ramon tá fora, ele sequer viajou, tá? A expectativa é do Mike, é um garoto da base, bom de bola, 20 anos, tem jogado demais, realmente, quando tem oportunidade. Chegou a ser titular essa temporada, é que o Lucas Ramon chegou voando. Mas o Mike é bom jogador, nas vezes em que o São Paulo precisou dele, ele foi bem. Então a gente deve ter o Rafael no gol, o Mike na lateral direita. E aí tem uma dúvida na zaga. Até do que eu tenho de informação, a expectativa é do Alan Franco ser banco para a entrada do Arboleda. O Arboleda hoje ele é reserva do São Paulo, só que o Alan Franco ele tá pendurado, tá com 2 cartões amarelos, então se ele tomar o terceiro, ele fica fora do Choque Rei. Então eu acredito que vamos de Arboleda e Sabino, tá? Sabino também jogando muita bola. Do lado esquerdo, o Enzo Dias também, titular absoluto. O meio-campo deve ter a trinca, tá? Danielzinho, Bobadilha e Marcos Antônio. Os 3 têm jogado demais, têm sido o coração desse time. Se o Galo quiser ter alguma vantagem sobre o São Paulo, é de alguma forma tentar anular esse trio de meio-campo. Lá na camisa 10, não devemos ter Lucas Moura, ele é contra ali toda a questão do gramado sintético, não gosta de jogar desse tipo de gramado. Então a expectativa é que ele fique no banco. Ele viajou, mas a expectativa é dele ficar no banco para o Cauli ter a sua primeira oportunidade como titular com o técnico Roger Machado. E lá na frente também tem dúvidas. Luciano também está pendurado, tá com 2 cartões, então se ele tomar o terceiro ele fica fora do clássico. Pelo que eu pude ter de informação, o André Silva joga. Então acredito que teremos André Silva e Jonathan Calleri. Jonathan Calleri, que é o vice-artilheiro aí do Campeonato Brasileiro, com 4 gols marcados, ele está vivendo uma grande fase. Então é mais ou menos assim que a gente vai para esse confronto, tá? Não devemos ir com reservas, vamos aí com um misto quente, vamos com basicamente de 8 a 9 titulares para esse compromisso, motivado, de olho no clássico, mas querendo 3 pontos aí em BH. O time está confiante, Roger Machado começou bem o trabalho, então o São Paulo está vivendo o seu melhor momento na temporada, meu querido. Enfim, essas são as informações aqui do lado do São Paulo. Bom jogo para nós e respeitando a sua audiência, mas que dê São Paulo Futebol Clube. Um abraço, gente. Ótimo dia para todo mundo. Tamo aí, galera. Nosso parceiro aí, Alexander Vieira, passando tudo sobre o São Paulo. Não vai dar São Paulo não, Alexandre, vai dar Galo. Se Deus quiser, vai dar Galo aí, gente. Pelo amor de Deus, a gente precisa de mais essa vitória para afastar dessa zona aí.